Boa noite, gente. Estamos aqui de volta com Fé e Cidadania. Ah, um privilégio ter você aqui conosco. Muito, muito obrigado. Estamos na nossa quarta edição e a ideia é conversar sobre, a partir da nossa fé, o que significa exercer a nossa cidadania. E isso é o que nós estamos buscando. Já falamos sobre algumas verdades nas Escrituras acerca da nossa cidadania, do que significa exercer a nossa cidadania a partir da nossa fé. E vamos continuar. Já falamos sobre o juízo de Deus, falamos sobre bem-aventurar e hoje quero falar sobre democratizar, como parte, como ênfase do exercício da nossa cidadania. Democratizar. É claro que alguém pode dizer que isso não faz sentido, porque, afinal de contas, há muitos irmãos, pastores, pastoras, que dizem que a igreja não é uma democracia, a igreja é uma teocracia. Mas geralmente esses irmãos que dizem isso, eles dizem pensando que teocracia significa que eles têm a autoridade, portanto, eles devem ser obedecidos, porque eles estão lá no lugar de Deus. Mas isso não é bíblico. Não é. E nunca foi. Nunca foi. De fato, isso é um desvio muito grave do que vai nas Escrituras Sagradas e em tudo que Jesus Cristo nos ensinou. Então eu quero começar com você, minha irmã, meu irmão, lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Bom, você certamente se lembrou agora da situação descrita, não é? Ou seja, a situação que enseja essa fala do apóstolo Pedro em nome do que nós aprendemos a chamar de colégio apostólico. Você se lembra o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que a igreja começou a crescer muito, a igreja de Jerusalém, né, a igreja em Jerusalém, começou a crescer muito, como a própria Escritura diz, que Deus ia acrescentando a cada dia os que haviam de ser salvos, e cresceu muito, e aí as viúvas helênicas, ou seja, dos membros da igreja em Jerusalém, que eram de cultura grega, e eram muitos, foram preteridas na distribuição dos víveres. Você se lembra também que a igreja primitiva era uma igreja que todos tinham tudo em comum, tá certo? Era uma igreja em que tudo era distribuído.
As pessoas levavam tudo, colocavam na administração dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam para todo mundo segundo a necessidade, que era uma verdadeira revolução, não é? Porque sempre que a gente fala em benemerência, não é? Em ajudar, em distribuir, etc., a gente sempre entende que a benemerência, a benfeitoria, será feita à medida da possibilidade do benfeitor. Então, o benfeitor é que determina o que vai doar ou não, e o necessitado, a necessitada, agradece, né? Agradece, se é isso que pode ser doado, aleluia, obrigado por se lembrar de mim, alguma coisa assim. Na igreja em Jerusalém não era assim. Na igreja em Jerusalém, os irmãos e as irmãs eram sujeitos de direito. Olha, a igreja de Jerusalém, por estar plena do Espírito Santo, estava milhares de anos, estava milênios à frente pelo menos 2 milênios à frente da humanidade, né? Tratar o ser humano como sujeito de direitos. É um salto, né? Por quê? Porque os bens eram distribuídos a cada um segundo a necessidade dessa pessoa. Ou seja, se o irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Essa era a lógica dos irmãos e das irmãs. Então, se a igreja tem uma necessidade, se o irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Isso é o princípio do direito, né? A ideia de que você olha para a irmã e para o irmão como sujeito de direitos. Era assim que a igreja fazia, o Espírito Santo ensinou assim, a Ruá Divina, como muitas irmãs gostam de falar, e que é o Espírito Santo. Aqui na língua portuguesa a palavra Espírito Santo não tem essa flexão, né, de gênero, mas a palavra, tanto no hebraico quanto no grego, é feminina, né? Não é masculina. Você sabe que na Trindade está contemplada a paternidade, a filidade / fraternidade ou sororidade, e a maternidade, tá certo? Não vamos sexualizar Deus, porque não é possível, é óbvio. Não vamos sexualizar a Trindade, porque não é possível, é óbvio. Mas vamos nos lembrar que na Trindade, que se apresentou a nós dessa forma, lembre-se que é uma revelação, não da natureza da Trindade, mas de como a Trindade decidiu se apresentar a nós, não é? Porque da natureza da Trindade nós não temos como nos tutelar, né? Não temos como nos assenhorear, saber da natureza da Trindade, porque a Trindade é infinita e nós somos finitos. Então não dá. Então o que a Trindade revelou é como queria ser conhecida. Então a Trindade quer ser conhecida a partir da maternidade, da paternidade, da filidade / fraternidade, sororidade, que é na Trindade, manifestos nas 3 pessoas da Trindade, que são cada uma delas em si, mas que estão cada uma delas na outra, não é? Portanto, em unidade absolutamente perfeita, que se manifesta através da pessoa do Deus Filho, que fala pela Trindade, pessoa esta que abriu mão da sua glória desde antes da fundação do mundo, assumindo a posição de servo, primeiro como palavra de Deus e Cristo, depois achado em figura humana, como filho do homem, e finalmente achado como nova matriz humana que nos substitui
na cruz e vence a morte por nós e o comprova na sua ressurreição. Muito bem. Então esta é a igreja nasce desse movimento, desse pacto trinitário, né? Esse pacto da Trindade, das três pessoas eternas que se manifestam, que vivem em absoluta unidade, né? E aí essa igreja, que portanto existe para manifestar a unidade divina a partir da retomada da unidade humana, porque as Escrituras nos ensinam que nós fomos criados à imagem e semelhança da Trindade, da unidade divina, e por isso nós fomos criados unidade humana. Então, o que é ser imagem e semelhança de Deus? É fazer parte da unidade humana, tá certo? E essa unidade humana existe ou deveria existir para manifestar a unidade divina. Mas isso é uma longa história que eu estou retomando no Direto ao Ponto, que é uma live que a gente tem toda sexta-feira, às 20 horas, lá no YouTube do Missão na Íntegra. Então a igreja cresceu e ela se move a partir da ideia de sujeito de direitos. O irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever, e a igreja trabalha com a lógica da comunidade e do comunitarismo, não é? Ou do comunismo, ou da comunitariedade, como você queira chamar, porque tudo era em comum, tá certo? Tudo era em comum, tudo era para todo mundo, mas respeitando o quê? A necessidade de cada um. E a igreja cresceu, e aí o que apareceu? Apareceu o racismo. Apareceu o racismo. Os judeus eram racistas em relação aos gregos. E vice-versa. Mas a igreja estava em Jerusalém, não é? Então o racismo apareceu. E por causa desse racismo, as mulheres helênicas foram preteridas na distribuição dos víveres. As mulheres viúvas, né? Porque a igreja não fazia separação, não é? Não distribuía só para os homens, não é? Os homens casados ou viúvos. Não. Para todos. E as viúvas estavam lá e recebiam de igual modo, segundo a sua necessidade. Não tem acepção de pessoas no reino de Deus, né? Todos são iguais. No governo, sob o governo de Deus, todo mundo é igual. O próprio Paulo vai dizer isso, né? Não há servo, não há livre, não há mulher, não há homem, não há culto, inculto, nobre, plebeu, todo mundo é igual. Ponto. Todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo peso, a mesma importância, a mesma honra, a mesma dignidade. Então estão lá as viúvas preteridas na distribuição. O assunto chega para os apóstolos. Qual a primeira coisa que os apóstolos reconhecem? Os apóstolos reconhecem o direito das irmãs. Olha o salto. Numa época em que a mulher não era nem contada, os apóstolos reconhecem o direito das mulheres. E não só reconhecem o direito das mulheres, como reconhecem a incompetência deles. Isso é demais. É demais. Eles reconhecem que têm sido incompetentes na garantia do direito das irmãs. Fantástico. Homens, judeus, reconhecem a incompetência deles por não estarem sendo prestativos, eficientes na satisfação da exigibilidade
do direito das irmãs. Que coisa extraordinária. Gente, isso é estar cheio do Espírito Santo. Só a plenitude do Espírito Santo revela isso. A quebra de padrões equivocados. E padrões que ficaram equivocados por séculos, se não por milênios. Olha o que é o poder do Espírito Santo, o que é ser de fato cheio do Espírito Santo. E aí eles reconhecem a incompetência deles. Não é extraordinário? É extraordinário. Eles reconhecem que são incompetentes, que não estão conseguindo fazer. E que as irmãs têm direito, é direito delas receber as provisões segundo a sua necessidade. Elas têm uma necessidade, a comunidade tem um dever, e o fato delas serem de cultura helênica não faz a menor diferença. Porque uma das coisas que o próprio apóstolo Paulo disse, na igreja de Cristo não há judeu nem grego, nem bárbaro, nem sábio. Todo mundo é igual. E aí tem um problema. Qual é o problema? O problema, já dissemos, né, de não satisfação da exigibilidade dos direitos, ou do direito, né? Um problema, portanto, de injustiça social. Tem um problema de injustiça social que precisa ser corrigida. Bom, tá aí, tá na mão dos apóstolos, e os apóstolos reconheceram que estavam em falta mesmo, que eles não fizeram, que eles estavam em débito. Não, o lance agora é dos apóstolos, não é isso? Agora, olha os apóstolos. Que coisa extraordinária. Os apóstolos poderiam ter dito assim: gente, a gente reconhece o direito das irmãs, a gente reconhece que a gente não está dando conta do negócio, e então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar. Nós vamos passar aqui uma semana em jejum e em oração, e aí vamos pedir ao Senhor Jesus que nos dê o nome de 7 pessoas que poderão cuidar desse assunto, tá bom? Se os apóstolos tivessem dito isso, os apóstolos não seriam rebatidos, é óbvio que não. Quem vai rebater pessoas que andaram com Jesus? Imagina que você chega lá pro Bartolomeu, mais desconhecido dos que andaram com Jesus, e dissesse assim: Bartolomeu, deixa eu discutir isso melhor com você. Aí o Bartolomeu chama você para fora, aponta para você uma árvore qualquer e diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa questão que você está trazendo para mim, um dia eu levei para Jesus ali debaixo daquela árvore ali. E aí Jesus me disse isso. E volta-se para você e diz: e o que você quer discutir? Não dá para discutir, né? Não dá para discutir. O sujeito andou com Jesus, perguntou diretamente para ele e recebeu as respostas diretamente de Jesus, né? Fica muito complicado. Pois é, se os apóstolos tivessem dito: olha, gente, a gente sabe que tem injustiça social aqui, nós vamos resolver, e nós vamos buscar uns ajudantes, então nós vamos passar aqui 7 dias em jejum e oração e tal, e o Senhor nos dará o nome de 7 pessoas, e nós vamos então pedir para elas resolverem isso, né? Seria ok, obrigado. Não, os apóstolos não fizeram isso. O que os apóstolos fizeram? Os apóstolos democratizaram a igreja. Vou repetir.
Os apóstolos democratizaram a igreja. Que foi que os apóstolos disseram, Deus do céu? Os apóstolos disseram: escolhei, pois, dentre vós, 7 pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Importante negócio. Escolham vocês os seus representantes e nós vamos dividir o poder com eles, porque nós somos incompetentes. Nós não conseguimos cuidar disso e da oração e do ministério da palavra. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos continuar na oração e no ministério da palavra, e as pessoas que vocês escolherem cuidarão da manutenção da justiça social na nossa casa, na casa do Deus vivo, que é a igreja do Deus vivo, santuário do Deus vivo. Então o que foi que os discípulos fizeram? Democratizaram a igreja. E aí, provavelmente, pela primeira vez na história, homens e mulheres, independentemente de terem sido senhores ou escravizados, cultos ou incultos, homens ou mulheres, ricos ou pobres, embora lá a riqueza já não existisse mais, e sim a comunidade. Não importava o que os tivesse caracterizado antes. Cada pessoa valia um voto. Cada mulher valia um voto. Cada homem valia um voto. Provavelmente a primeira vez na história da humanidade. Primeira vez. Cada pessoa vale um voto. Não tem mais escravo, não tem mais senhor, não tem mais homem, não tem mais mulher. Só tem gente. E cada pessoa vale um voto. Escolhei dentre vós. Escolhei dentre vós. Olha que coisa. Não é maravilhoso isso? Escolhei, pois, irmãos e irmãs, dentre vós. Sim, de vocês. De vocês quem? De vocês que estão se sentindo prejudicados. Oh, olha aqui, mais um salto. De vocês que estão sendo prejudicados. Sim, de vocês. Não são vocês os gregos que estão sendo prejudicados por causa do racismo? Pois então escolham dentre vocês. O que isso significa? Isso significa que os irmãos de cultura judaica já tinham admitido: pecamos. Estamos cometendo injustiça com os nossos irmãos e irmãs, principalmente com as nossas irmãs, pelo simples fato de que eles são de cultura helênica. Pecamos. Gente, os apóstolos já tinham feito a igreja perceber
que era racismo. E que o racismo não podia ter lugar, não podia ter lugar. E para que o racismo não tivesse lugar, as pessoas eleitas deviam ser oriundas dos que foram discriminados, para que não houvesse de novo o perigo do racismo estrutural. Oh, glória a Deus, aleluia! Tá percebendo, gente? Da onde vem a ideia de cotas, por exemplo? Tá percebendo? Vem da plenitude do Espírito Santo, da Ruá Divina. Tá percebendo? Que coisa extraordinária. Então eles se viram para os irmãos que estão sendo discriminados, as irmãs que estão sendo discriminadas por racismo, porque é racismo, gente. Porque a ideia não é, olha, as viúvas estão sendo preteridas. Não, não. As viúvas helênicas. Ah, é? Então isso é racismo estrutural. Tem de pedir perdão. Ah, mas não basta pedir perdão como quem faz um ritual. Não, 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 não. Pediu perdão, vamos corrigir, né? Pediu perdão, vamos consertar, né? Pediu perdão, vamos mudar, né? E como é que a gente vai mudar? A gente vai mudar repartindo o poder com os discriminados, com os vulnerabilizados, com os segregados. Então, escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, não é? Cheios da Ruá Divina e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eles passaram a ser conhecidos na comunidade da fé como os diáconos, que hoje em alguns lugares são estrutura de poder, em outros lugares são guardiães das portas, em outros lugares são gente para não deixar bêbado entrar. Que lástima, que perda. Então o que eles fizeram? Eles democratizaram, mas eles democratizaram a partir da noção de justiça social. E justiça relacional. E justiça comunitária. E justiça cultural, racial. Está percebendo? Está percebendo que esse texto fala que a plenitude do Espírito lançou a igreja 20 séculos à frente do seu povo, do povo com quem convivia? Então, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, democratizaram a igreja. E dividiram o poder. Reconheceram a incompetência, reconheceram a injustiça, democratizaram a igreja e dividiram o poder, porque os irmãos elegeram gregos. Só grego, só tem nome grego. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas e Nicolau.
E sabe o que os apresentaram ante os apóstolos. E sabe o que os apóstolos fizeram? Orando, lhes impuseram as mãos. O que significa isso? Isso significa que eles reconheceram uma nova autoridade na comunidade, com quem eles agora cuidariam da comunidade. Os apóstolos perderam poder? Perderam, dividiram. E depois, vocês sabem, os apóstolos, quando saem levando a mensagem do Cristo, o que é que eles vão fazer? Democratizar todas as comunidades, porque as comunidades é que elegerão presbíteros e diáconos. Os presbíteros para supervisionarem o ministério da palavra e a oração, e os diáconos para supervisionarem a justiça social. Entendeu? Entendeu? Então, assim, eu fico profundamente assustado quando eu vejo líderes da igreja, hoje, né? Hoje, pastores, pastoras, acabou a ideia do colegiado de presbíteros, né? De anciãos e anciãs, né? Acabou a ideia do presbitério, que era um colegiado de homens e mulheres sábios ou mais maduros que os demais, escolhidos pelos demais, escolhidos pelos membros da comunidade, para supervisionarem o ministério da palavra e o ministério da oração, que é um ministério que a gente não tem mais, né? A gente delega a oração para quem tiver vontade. Mas os apóstolos disseram que tinham 2 ministérios, o ministério da palavra, o ministério da oração, e o ministério da justiça social, 3. E que eles não estavam dando conta do ministério da justiça social. E por isso a eleição de diáconos. Então, nas igrejas locais, eles ensinaram a gente a eleger os presbíteros, um colegiado de homens e mulheres maduros, ou amadurecidos, né? Claro que tudo isso é na proporção em relação a... Eu sei disso, claro. Que cuidariam do ministério de oração e da ministração da palavra. E os diáconos, e elegerem os diáconos que cuidariam da justiça social, porque a Igreja de Cristo é o governo, é o povo do governo de Deus, onde tudo é comum a todos. Então eu me assusto quando eu vejo esse distúrbio, né? essa disfunção. Primeiro, a disfunção de ter acabado com o colegiado, né? Aí o bispo virou o senhor da igreja. Lembre-se que a palavra bispo, episcopo, é a função do presbítero. Função, episcopalizar, ou seja, supervisionar. Bispo é função do presbítero. Então, o colegiado de presbíteros e presbíteras, dependendo da eleição da igreja, supervisionam a comunidade. Mas aí o bispo virou um título e virou um império, né, de força, que na igreja evangélica virou pastor, pastora, mas que exerce o domínio sozinho, singular. E se tem mais alguém, é ajudante. Não é assim que está nas Escrituras. A Escritura, os apóstolos democratizaram a igreja.
Por isso, amados, o exercício da nossa cidadania é um exercício que preza pela democracia, que opera democraticamente, que zela para que haja democracia. Por isso eu acho assim um absurdo pastores e pastoras convocando a igreja para pedir ditadura, para pedir intervenção militar, sabendo que se os militares entrarem, não saem mais. E quando eles entram, entra a tortura, o assassinato, a injustiça social, a perda dos direitos individuais, o derramamento de sangue. Eu não consigo entender pastores e pastoras pedindo isso. Até porque Davi, que era um sujeito segundo o coração de Deus, teve tudo perdoado menos uma coisa. Derramou sangue demais, não pôde construir a casa para Deus. Olha só. E aí os irmãos e irmãs dizem que vão dia 7 de setembro pedir derramamento de sangue? Não, irmãos. A democracia é uma reinvenção da igreja. E eu uso reinvenção porque a democracia grega, famosa, era uma democracia dos homens livres, literalmente, dos homens livres. Nem os escravizados, nem as mulheres participavam disso. Eram dos homens livres. Mas a reinvenção democrática da igreja transformou cada membro da comunidade, irmã ou irmão, em sujeito de direito e em eleitora e eleitor, onde cada uma valia um voto para a escolha dos seus representantes que garantiriam a justiça social na igreja em Jerusalém. E depois, nas diversas igrejas que surgiram graças a Deus, não só escolheriam os diáconos responsáveis pela justiça social, mas escolheriam os substitutos dos apóstolos, presbíteros e presbíteras, que garantiriam, que supervisionariam o ministério da palavra e da oração pela supervisão dos serviços e dos dons, que é um assunto para uma outra história. Então eu queria de coração deixar isso com você, meu irmão, minha irmã. O exercício da cidadania passa necessariamente pela promoção da democracia. Então, as pessoas falam, não, mas a democracia não é o melhor, governo, é o menos pior. Não importa o que você diga da democracia. Os apóstolos democratizaram a igreja. Simplesmente assim. É verdade, os pastores que estão apoiando o governo com tendência autoritária que quer golpe de Estado são movidos pelo espírito do anticristo. Porque é o anticristo que é descrito nas Escrituras como um ser totalitário. Jesus Cristo, amados, é tão democrático que está num corpo composto por um número incontável de seres humanos.
e conta com eles para exercer o seu governo na história da redenção. Amadas e amados em Cristo Jesus, a nossa cidadania passa por democratizar as sociedades onde nós estivermos. Eu sei que há vários tipos de democracia, não vamos entrar nisso agora, porque não é essa a nossa questão. A nossa questão agora é dizer que a igreja não pode ser usada sob hipótese alguma para convocar ditadura, que ditadura é coisa do anticristo, do diabo. Entendeu? O diabo é que tem um império, que é o resultado da força, da subjugação. Jesus Cristo é de um reino que é sempre uma relação afetiva. Não é uma relação impositiva. E os apóstolos, movidos pela Ruá Divina, pelo Espírito Santo, pela pneuma sagrada, cheios, plenos, democratizaram a igreja. Portanto, qual é o pedido da gente? É sempre por democracia. Democracia. Todo ser humano é igual. Qual o único governo que corresponde a essa verdade? A democracia. Todo ser humano é igual. Cada ser humano vale um voto. Ponto. Simplesmente ponto. Então eu queria deixar isso registrado. Que a nossa cidadania, por causa da nossa fé, passa necessariamente pela democratização. Tá certo? E, portanto, digamos não a qualquer tentativa de ruptura democrática. Digamos não a qualquer tentativa de totalitarismo, ainda mais esse que tem viés nazista. Deus do céu, livra-nos do mal, Pai Nosso. Digamos não, porque os apóstolos democratizaram a igreja. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.